Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando aqui o inferno interminável dessa gente nojenta, esse lixo de gente. Ontem eu tentei de novo uma solução parcial aqui para essa questão absurda que eu estou vivendo. Eles vão, sabotam, vomitam lixo, baixaria, enfim, todo tipo de merda. Tem uma gente nojenta, medíocre, prepotente, patética, estão aqui vomitando ódio pelo hackeamento, usando capachos na rua, usando imbecis aí que eles estão convencendo a fazer isso e me impedindo aqui de ter a saída para poder me livrar desse absurdo, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar, e eu vou continuar fazendo aqui o que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre a eleição de amanhã, tá? Então estou trazendo para vocês aqui os votos, né, que eu vou, enfim, amanhã depositar na urna, lá, né, na urna eletrônica, tá? Que é uma contribuição, né, porque o voto é secreto, mas nada impede que a gente divulgue também para poder, enfim, né, deixar uma dica, né, para as pessoas que se interessam aqui pelas minhas ideias e tudo mais, as que sobraram, né, e os espectadores aqui do canal, porque essa gente nojenta está destruindo tudo aqui, todas as minhas conexões, minhas amizades, enfim, é uma quadrilha de bandidos e nada acontece. Mas enfim, então vou deixar para vocês aqui as dicas, né, dos meus candidatos a prefeito e a vereador no Rio de Janeiro e 8 livros que podem ajudar aí a escolher bem o voto amanhã, né, no sentido de transmitir algumas ideias interessantes aí sobre o que a gente tem de melhor no Brasil e também sobre um retrato problemático da direita brasileira, tá? Então tá aí, 8 livros que podem ajudar vocês a votar bem na eleição de amanhã, tá? Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. Furar o bloqueio desses bandidos aqui, a gente conversa a respeito, tá? E tudo mais, beleza? Então, pessoal, e também o meu romance ainda não saiu, já devia ter saído há muito tempo, tá sabotado por esse animal, e eu tô aguardando aqui, já tá tudo atrasado por culpa desse bandido, mais um atraso aqui, e eu sigo torcendo aí, esperando aqui para poder fazer inclusive um vídeo para vocês, enfim, falando um pouco sobre a ideia que eu tive e tudo mais, tá? Então, pessoal, vamos lá. Antes de começar aqui com os livros, eu já digo para vocês os candidatos, né, os meus escolhidos, né, para amanhã. Para prefeito do Rio de Janeiro é o Tarcísio Mota, tá, o candidato do PSOL, professor, né, enfim, candidato do PSOL e candidato de esquerda, e está aqui disputando no Rio. Tá, segundo as pesquisas, ele não está com muita chance, né, mas enfim, não é isso que tem que ser o parâmetro do nosso voto. O nosso voto tem que ser um voto ligado às ideias que a gente acredita, né? Então a gente tem o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, que é uma figura que é dessa direita mais antiga, né, desses partidos. Ele era do PMDB, eu nem sei que partido ele está agora, mas é uma figura ali que é uma figura de direita, né, não tem muito compromisso com, enfim, com educação pública, saúde pública e tudo mais. Então não me interessa esse ramagem, menos ainda, né, um bolsominion, um bolsonarista aí. Então, quer dizer, a gente vai acabar mantendo o mesmo que a gente está aturando no Rio de Janeiro o tempo todo. E é muito importante, né, você que está votando, entender a relevância da Câmara dos Vereadores, né? Porque, inclusive, mesmo que a gente um dia consiga fazer no Rio de Janeiro como a gente está fazendo no Brasil, né, ou seja, a esquerda tem vencido mais, né, as eleições presidenciais do que a direita, inclusive a eleição do Bolsonaro, né, ele não ganharia se o Lula não fosse preso. Então a direita não ganha mais no Estado, né, no Brasil, né, no caso da eleição presidencial. Agora, a gente ainda não conseguiu chegar nas cidades de maneira realmente mais efetiva, né? Agora, mesmo que a gente chegue, né, no nível do executivo, ou seja, governo do Estado e prefeitura, é preciso melhorar o nível da Câmara dos Vereadores. O Rio de Janeiro, então, é uma coisa inacreditável, né? Esse cidadão que acabou, os dois, né, que acabaram de ser presos aí por ter, enfim, mandado matar a Marielle, isso aí é a cara da Câmara dos Vereadores do Rio. Basicamente, né, a maioria de direitistas com interesse privado, muitos deles ligados a milícias e bandidos, né, e tudo mais. Então, quer dizer, é importante escolher melhor aí, porque senão a gente fica à mercê disso e o Estado não caminha nunca, né? A gente fica ali sempre naquela, enfim, né, naquele atoleiro, tá? E aí, para vereador, eu vou votar na Heloísa Helena, né, que hoje está na Rede, que é o partido da Marina Silva, né, e tal. E era o partido do Randolfo também. Eu acho que o Randolfo saiu da Rede, mas enfim, o Randolfo Rodrigues, ele também é senador, um dos melhores aí dessa última leva agora, né?
E, enfim, o número do Tarcísio Mota é 50, tá? O Tarcísio Mota é do PSOL. E a Heloísa Helena, 18123, está candidata da Rede. A Heloísa Helena já foi, inclusive, candidata a presidente, foi senadora, se não me engano, e foi candidata a presidente da República. E, se não me engano, foi pelo PSOL que ela foi candidata a presidente da República. E é uma figura muito interessante, aí, muito aguerrida, e tem uma perspectiva de esquerda para poder tentar melhorar o país, aí, porque a única perspectiva que realmente faz o Brasil caminhar no Estado é a perspectiva de esquerda, tá? E aí vamos torcer também para o Boulos, lá em São Paulo, que tem mais chances aqui até do que o Tarcísio aqui no Rio, ainda que também isso, né, repito aqui, né, isso é apenas o que as pesquisas dizem. E aí muita gente me pergunta, inclusive, sobre as pesquisas, né? Hoje em dia nem tanto, né, que eu estou aqui conseguindo falar com ninguém por culpa desses bandidos, mas quando me perguntavam, eu dizia, não, porque o problema da pesquisa é justamente que ela acerta. Por quê? Porque a pesquisa induz o eleitor a, enfim, a chegar perto da eleição e dizer, bom, eu vou votar no fulano que está lá, né? Tem chance, porque o outro não tem chance. E isso é ruim, né? Tem alguns países da Europa, acho que a França proíbe pesquisa um mês antes da eleição, já li sobre isso. Não sei se até hoje é assim, mas já foi assim na França. E por quê? Porque isso acaba induzindo o eleitor a fazer esse voto meio, muito mais ali baseado na pesquisa do que no projeto, do que nas ideias do candidato. Então, eu não costumo pensar na pesquisa, salvo algumas exceções, como foi o caso, por exemplo, do Bolsonaro, né? Porque eu votaria no Ciro Gomes, não, assim, a diferença do Ciro para o Lula, do meu ponto de vista, é bem pequena. Mas naquele momento ali eu entendi que, né, existe um risco muito grande do Bolsonaro ganhar, porque as pesquisas induzem as pessoas a votarem, né, em outros candidatos. Então eu vou tentar fazer um voto aqui de cautela, né? Mas salvo aquele momento ali, em todos os outros momentos eu voto no candidato que eu acredito, que eu acho que tem ali as ideias, o projeto mais interessante e tudo mais, tá? E aí eu acho que deveria ser proibido pesquisa um mês antes da eleição também, para poder a coisa ficar mais baseada no debate de ideias, né? Então, pessoal, vamos lá, tá? Dito isso, então já passei os candidatos para vocês aí, eu vou trazer 8 livros para vocês que podem ajudar aí vocês a escolher melhor o voto, né? E ter uma ideia dessas diferenças entre esquerda e direita. E também, deixa eu ver um pelo aqui, também entender o próprio contexto do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é uma das cidades do país mais violentas, né? E isso é um problema sério aí que a gente tem que tentar resolver aqui, porque aqui é a terra do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não nasceu aqui, mas ele se criou politicamente aqui, então quer dizer, ele tem aqui uma série de seguidores aqui no Rio de Janeiro, né? E essa lógica violenta dele, essa lógica imbecil mesmo do Bolsonaro, acaba poluindo, né, a cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem aí muitas vezes, a gente tem uma Câmara dos Vereadores aqui no Rio de Janeiro que é a cara do Bolsonaro, infelizmente, né? E aí o primeiro livro que eu escolhi foi justamente esse aqui, Porque Nós Brasileiros Dizemos Não à Guerra, né? Que é um livro que não é nem novo, ele foi publicado em 2003, se não me engano, logo depois ali do início da guerra, deixa eu ver aqui, 2003. Ele foi publicado logo depois do início da guerra lá do Afeganistão e do Iraque pelo George Bush, presidente dos Estados Unidos, Bush filho, né? Que usou como justificativo o ataque do 11 de setembro para fazer uma invasão lá no Iraque, no Afeganistão, matar um monte de gente sob a justificativa de que o Iraque, que era do Saddam Hussein na época, né, tinha arma de destruição em massa. A ONU foi lá, fez a avaliação, disse que não tinha, ele invadiu a si mesmo, matou milhares de pessoas, talvez milhões aí, né, vai saber, mas enfim, e não tinha nada lá, né? E inclusive eles sequestraram, parece que o Saddam Hussein, e enforcaram o cara, né? Então quer dizer, e é um negócio inacreditável isso, mas e aí invadiram também o Afeganistão sob a justificativa de que o Bin Laden estaria nas cavernas lá do Afeganistão. Acabou que foi achado lá no Paquistão depois, né? Segundo consta, porque também ninguém tem certeza disso aí até hoje, porque não foi nem achado o corpo, né? E etc e tal. Mas enfim, e aí então esse livro aqui, um parêntese, né? O Brasil não é um país da paz e do amor, como parece, né? Como, enfim, existe essa ideia aí.
Mas a gente também não é um país essencialmente da guerra. A gente pode, isso aqui, ainda que não seja uma verdade do ponto de vista, digamos, né, do imediato que a gente entende da história do Brasil, escravidão, etc e tal, e também da violência hoje das milícias e do crime organizado, etc e tal, isso aqui é bacana que isso continue existindo num nível utópico para a gente, quem sabe, um dia eventualmente chegar lá, né? Então está aqui porque nós brasileiros dizemos não à guerra, tá? E aí tem textos aqui de um monte de gente, né? Tem textos de pensadores, escritores e até do Lobão, né? Que é um músico, né, compositor. Então tem texto do Lobão, do Frei Beto, Ana Maria Machado, Sérgio Augusto, Joel Birman, Arthur Dapiev, Inácio Cano, que é inclusive um estudioso da questão da violência também, Ricardo Sete, Paulo Daniel Fará e José Arbex Júnior, tá? Da editora Planeta. E aí eu reli ontem o texto do Lobão aqui, que é o primeiro, e ele falando sobre a questão da Palestina, lembrando lá na época dessa invasão, né, que o Bush fez no Iraque e no Afeganistão, sobre a Palestina, que é esse caso que a gente tem visto aí, né, essa matança absurda do George Bush lá, e o Lobão falando lá, defendendo a Palestina e ao mesmo tempo criticando o George Bush, também dando uma certa alfinetada no Saddam Hussein, né, e chamando a atenção para a necessidade da paz e tudo mais, da informação, a opinião pública munida de uma arma poderosa, né? Ele fala aqui, logo na página 17, ele fala isso, né? O povo do mundo mostra aos governantes a grande força da opinião pública munida de uma arma poderosa, a informação, e aí me vem um lampejo de esperança, né? E aí fala da figura bizarra do George Bush e tal, e finaliza aqui na página 19 dizendo: e fazer da nossa vontade um poderoso mantra, pois temos o direito de engendrar nossos sonhos, dar acesso a eles e suas realizações. Isso é a alma da vida, da existência e da poesia. Então bacana essa lembrança que o Lobão fez aqui e, enfim, chamando a atenção para a necessidade de buscar paz e tudo mais. E a gente aqui no Rio de Janeiro tem que tentar isso, né? Tem que continuar tentando isso, a despeito dessa gente mediatista e medíocre como Bolsonaro e figuras afins, enfim, e milícias e essa bizarrice que a gente vive aqui no Rio, que o Rio de Janeiro é meio que uma guerra civil, né? Enfim, ele camuflada, né? Então é importante, porque também tem a questão da concentração de renda aqui, que é muito alta, e a ausência de projetos públicos mais efetivos, mais amplos, tudo isso vai piorando aí o Estado de maneira muito, muito evidente, tá? E aí escolha bem o seu candidato amanhã para que a gente possa tentar aí, né, seguir esse caminho aqui da paz e não a manutenção dessa guerra bizarra que a gente vive aqui no Rio. Bom, o segundo livro, tá, que eu trago para vocês, que na verdade é um artigo, tá, desse livro aqui, do Luiz Augusto Fischer, que é um escritor do Rio Grande do Sul, tá? Então isso aqui é Contra o Esquecimento, Crônicas de Ideias, tá, da editora Artes e Ofícios. E aqui tem uns textos interessantes do Luiz Augusto Fischer, tanto sobre política, quanto sobre mídia, sobre literatura, sobre uma série de coisas bacanas aqui. Enfim, né, sobre a Academia Brasileira de Letras, sobre a questão do leitor ideal, sobre o Bill Gates, né, e sobre, o que mais aqui, o filme A Vida é Bela, também ele faz um artigo aqui sobre A Vida é Bela. O que mais aqui, né? Tem fala sobre o trabalho do professor, né? Sobre o Tim Maia, tem texto sobre o Caetano Veloso, Bob Dylan e uma série de coisas bacanas aqui, tá? E tem um texto aqui que eu inclusive trabalhei na época que eu lecionei, né? Espero um dia voltar, se eu me livrar desse inferno. Mas enfim, que está na página 23 aqui desse livro, que se chama Democracia Sem Iluminismo. E é um texto interessante, tem algumas coisinhas ali que eu discordo, porque ele situa lá porque ele está fazendo uma conexão entre a democracia, ele situa no século XVIII o casamento entre a democracia e o iluminismo, que seria o esclarecimento, né? Enfim, como essa figura aí de você chamar atenção para a necessidade do pensamento crítico, da participação cidadã e etc e tal. Em certa medida, isso já existia na Grécia, ainda que não tivesse esse nome, né, de iluminismo ou esclarecimento. Isso aí apenas foi repaginado de uma maneira mais ampla no século XVIII. Mas é interessante que ele desenha aqui,
porque ele está falando de uma afirmação feita na época lá. Esse livro aqui, se não me engano, ele é de... Deixa eu ver aqui o ano. Ele é de 2001, tá? E aí ele fala sobre uma afirmação do Ratinho, né, que dizia na época que é o seguinte, ó... o Ratinho dizia, né, ele está comentando aqui que o Ratinho, uma época lá que o Ratinho saiu da rede do Bicho Macedo, foi para o Silvio Santos, na época, né? E ele deu uma entrevista dizendo que, não, na verdade, eu faço, meu modo de proceder é um modo popular, é democrático, né? Por quê? Porque eu falo a linguagem do povo. E aí ele diz o seguinte aqui, por exemplo, né, segundo ele, o Jornal Nacional é para as elites. Escândalo na plateia de jornalistas. Como assim? E o Ratinho explicou. É que o Jornal Nacional usa palavras que ninguém entende, indexação e outras. Observou que passaram as TVs 2 meses falando dos precatórios naquela época, né? Que era o escândalo dos precatórios, né? Mas que ninguém do povo tinha a mais pálida ideia do que significava a palavra. Que o povo talvez imaginasse que precatório fosse o nome da mulher do cara, etc e tal, né? E aí o Luiz Augusto Fischer pondera que o absurdo disso, né, é uma espécie de prepotência misturada com né, um pensamento pequeno, né, e tudo mais, mas ele acaba dizendo que é democrático, num certo sentido num aspecto né, quem faz a vontade do povo é em certo sentido democrático, mas não pratica a outra ponta da utopia do século XVIII, o esclarecimento. Não discute as coisas quanto ao mérito, não problematiza a fundo. E aí ele finaliza dizendo que o Ratinho, ao dizer que é democrático, joga no lixo a noção de esclarecimento que nós, herdeiros do século XVIII, deveríamos prestigiar e cultivar, né, e tudo mais. O que ele faz chama populismo na variante desatinada, oferece ao povo, às massas, o sangue diário entremeado de variedades e piadas e grosserias. Vai ao encontro de necessidades já criadas, sabemos nós de que forma criadas, como se pudesse ser um inocente vendedor de picolé no verão que nem cogita em pensar no valor nutritivo do picolé. O que ele quer é vender, né? Bom, eu pensei aqui em algumas coisas quando eu reli esse texto, né? Primeiro, isso aqui é do ano 2000, essa crônica aqui é de 98, tá? E ali já ficava evidente, né, um tipo de pensamento ou de ausência de pensamento, né, um tipo de opinião, né, que hoje está assim, tá cristalizada e transformada em projeto, né, que é esse comportamento do Pablo Marçal e, de certa forma, do Bolsonaro também, né, mas no Pablo Marçal ainda de maneira mais violenta e mais bizarra e tudo mais, tá? Que é essa coisa de que tem que falar a linguagem do povo, esse negócio de projeto, isso aí, ó, isso ninguém quer saber disso não, entendeu? E o negócio é fazer o imediato, tal, feijão com arroz aqui, isso agrada, negócio de precatório, indexação, ninguém quer saber disso. E quanto mais ninguém quiser saber disso, ninguém, entre aspas, também é uma prepotência de gente estúpida, né? Porque tem muita gente que não cai nessa, né? Que procura entender essas questões para poder escolher melhor o voto, para poder, enfim, entender melhor o que está acontecendo no país, né? Porque tem gente que entende a necessidade de estudar minimamente as coisas, né? Para poder não ficar igual um alienado repetindo bobagem, né? Mas enfim, no final das contas, o que o Ratinho estava dizendo lá é o que o Pablo Marçal está fazendo hoje, né? Então é interessante a gente pensar essa conexão aqui, esse livro e esse artigo especialmente serve para poder pensar isso, porque toda essa verborragia do Marçal e do Bolsonaro hoje já estão lá. E aí, por último, também vale a pena citar o vídeo que eu fiz do Mano Brown, né? Porque é importante a gente refletir se a questão é centrar a nossa atitude, a nossa percepção do que está acontecendo na tal visão do povo, na tal linguagem do povo. Essa linguagem do povo, a gente tem que se perguntar por que essa linguagem, essa tal linguagem do povo, é a linguagem que o Ratinho busca, que o Bolsonaro busca, que o Pablo Marçal busca, enfim, que essas figuras bizarras buscam, né? Para que a gente tente, de alguma maneira, modificar isso aí, porque senão essa gente vai continuar ganhando e vai continuar poluindo o Brasil e a gente vai atrasando aí o tempo todo, tá? Então tá aqui esse livro aqui do Luiz Augusto Fischer, Conto do Esquecimento, que é um livro bem legal aí de crônicas, de ideias, né? E tem várias coisas legais aqui, dentre elas essa crônica dele criticando o populismo do Ratinho, tá? Muito bem, pessoal, então o terceiro livro, esse livro aqui, As Ruínas do Pós-Real,
do Gilberto Felisberto Vasconcelos, conta aí a história de como que as ideias e o programa ali do Itamar Franco foram, enfim, deslocados e, né, poluídos pelo Fernando Henrique Cardoso, e todo o lado ruim do Plano Real. O Plano Real teve um lado bacana, que quem criou o Plano Real foi o Itamar Franco, né? E teve um lado interessante, mas tem uma série de problemas ali, porque ele foi baseado em uma série de ideias problemáticas ligadas ao consenso de Washington, né? E aí aumentou a dívida pública, privatizou empresas aqui, teve a privataria tucana, e muita coisa piorou, né? No final do governo Fernando Henrique ficou mais evidente isso, tá? Ele dobrou a dívida pública, etc. e tal. E aí o Gilberto Felisberto fala aqui sobre várias coisas, né? Sobre a questão do divórcio entre a democracia e a soberania nacional, que foi gerado pela verborragia do Fernando Henrique, tá? Que é a verborragia da direita brasileira até hoje. Foi inaugurada nesse momento aqui, né? No governo do Fernando Henrique, isso que eles chamam aqui na página 15, né? De divórcio entre a democracia e a soberania nacional, tá? Que é o projeto da direita tradicional brasileira, né? Que é essa direita poodle aqui que eu tenho ponderado para vocês aqui, tá? Uma outra coisa que ele fala também que é interessante tá aqui, deixa eu ver, enfim, o vínculo, né, do sociólogo FHC com a comunidade acadêmica dos Estados Unidos e, enfim, né, essa questão da passagem da dependência à associação dependente, em que os Estados Unidos apreciam como interlocutores privilegiados dentro do longo e subalterno processo colonial, né? Enfim, finaliza ele aqui na 142. A análise do presente para o passado constata o apelo libidinal contido na teoria da dependência, né? A esperança de sermos amados pelos Estados Unidos, assim como a exclusão da possibilidade do amor recusado por parte do hermano do Norte. É exatamente o que eu tenho ponderado aqui como aquela ausência de reflexão que existe no Brasil, né? Que a gente não consegue rever Portugal e uma série de outras coisas aí por conta desse neocolonialismo dos Estados Unidos, que é acatado aqui por uma direita que adoraria ser amada pelos Estados Unidos, jamais vai ser, e responde aqui com ressentimento, o individualismo nocivo, etc. e tal. Então, algumas coisas interessantes aí que podem ajudar a desenhar bem essa perspectiva estão nesse livro aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos, tá? Inclusive essa perspectiva teórica, né, enfim, dependente e neocolonizada do FHC, tá? Outro livro bacana também, tá, é o livro do Ciro Gomes, né? Tá aqui, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, porque para além de você ser petista, ou pessoalista, ou bedetista, etc. e tal, o livro do Ciro tem uma série de informações e de dados e de comparações com outros países e tal, que ajudam a adensar os seus argumentos, né? Quando você for debater a política, quando você for tentar ali argumentar a favor do projeto de esquerda no Brasil, dos projetos de esquerda no Brasil, né? Porque, enfim, é importante fazer isso, tá? Porque não adianta a gente ficar só elogiando e falando até do imediato, mas é interessante pensar também em experiências externas, né? E quanto que elas podem ensinar para a gente aqui também, tá? Então o livro do Ciro é muito bacana também para ajudar aí a desenhar bem o voto, tá? Enfim, o que mais, pessoal? Vamos lá. Esse livro aqui do Darcy Ribeiro, Crônicas Brasileiras, também tem muita coisa legal, né, do Darcy aqui nesse livro, ele criticando essa ideia bizarra do Estado mínimo que existe aqui, né, e chamando atenção para a importância da política e para a importância do debate, para a importância das ideias, né, tem várias crônicas legais aqui do Darcy, ele falando sobre a importância da universidade, falando sobre a questão, né, da educação, né, que era uma das bandeiras dele, né, foi um dos criadores lá do CIEPS aqui no Rio de Janeiro, junto com o Brizola, né, e enfim, fala sobre a questão aqui das privatizações, né, e do fato de que a direita brasileira é muito... essa mesma questão, né, que levantada ali pelo Gilberto Felisberto, ele também levanta aqui, que essa coisa da subserviência da direita brasileira ao ideário dos Estados Unidos para cá, né? E fala sobre as utopias também, que é uma questão muito importante, falei disso quando eu falei do primeiro livro aqui, a gente tem que manter acesas certas utopias, com as variações, né, para aquelas utopias antigas, mas tem que manter isso aceso, que é isso que faz a gente ter a possibilidade de melhorar, né? Então, enfim, serve aqui, tá? Esse livro do Darcy também ajuda bastante aí a escolher bem o voto, né, na eleição de amanhã, tá? O
que mais aqui? Vamos ver. Faltam 3 aqui, né? Esse livro aqui, As Consequências da Modernidade, do Anthony Giddens, pode ajudar você a entender a reflexividade negativa da direita brasileira. Isso aí que eu tenho chamado de reflexividade negativa, baseado não só nessa ideia do Anthony Giddens, um trecho aqui dele, mas também nesse desenho de outros detalhes aí que eu tenho feito aqui nos vídeos do canal, tá? Então, quer dizer, tá aqui na página... Quando ele fala da questão da reflexividade, né? Aqui na página 45 ele diz, né? A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas práticas, sobre essas próprias práticas, né? Alterando assim constitutivamente o seu caráter. A direita brasileira faz isso aqui no Brasil, só que ela faz no sentido negativo, contra o país, contra o Estado, contra a soberania nacional, contra um projeto político, contra os pobres, contra, basicamente, né, contra qualquer projeto de médio e longo prazo que a gente possa tentar construir aqui. Então é preciso que a gente primeiro desenhe isso bem para poder começar a combater isso e que isso vire material de discussão nas escolas, nas universidades, etc. e tal, para que a gente possa um dia tentar eventualmente superar isso aí, tá? Tem até um vídeo que eu quero fazer aqui sobre a Suécia, uma situação lá que eu vi na Suécia que ajuda bem a desenhar uma diferença que a gente tem da Suécia para a gente aqui, inclusive em relação a essa coisa de esquerda e direita, tá? Que em alguma medida eles já superaram lá e que a gente pode pegar como exemplo também aqui para superar essa reflexividade negativa da direita em alguma medida, tá? Então tá aqui As Consequências da Modernidade, do Anthony Giddens, tá? E só para lembrar, pessoal, essa questão da reflexividade negativa da direita brasileira fica evidente, tá? No 8 de janeiro, né? Eles destruíram o Congresso Nacional, destruíram o Palácio do Planalto, destruíram o STF a troco de nada, apenas para poder. É uma revolta vazia, totalmente alienada, sem nenhum nexo, mas que pode ajudar muito a gente a entender uma série de coisas que existem na história do Brasil desde sempre, tá? E para finalizar, os 2 últimos livros, tá? Esse livro aqui do Ha Jong-chang, que é um pensador coreano, certo? 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, e ele está aqui desenhando aí uma série de equívocos e de ilusões que existem na cabeça dos capitalistas e da direita brasileira, né, e da direita mundial recente aí, e que servem especialmente no caso da direita brasileira, que exercita essas ilusões de maneira muito evidente aqui, talvez de maneira muito mais forte, né, do que em outros países, tá? Então, por exemplo, a ideia de que existe um livre mercado, né, que isso seria possível em alguma medida, né? Ele mostra aqui que não. Que a gestão das empresas não deve estar voltada só para os interesses dos seus donos, as políticas de livre mercado raramente fazem os países pobres ficarem ricos. Tudo isso é muito verdade, tem vários exemplos que eu tenho ponderado aqui, o cara do Congo, né, que eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele, e ao mesmo tempo também a conexão nova que a China está fazendo com os países periféricos aí também. Tudo isso é interessante para a gente pensar no atraso que a direita brasileira vai gerando aqui no Brasil, no Estado, tá? Então o Ha Jong-chang ajuda bastante a entender isso aí e repensar alguns aspectos, tá? E por último, pessoal, o livro esse aqui eu falo quase sempre dele aqui, né? Que é O Lucro às Pessoas, do Noam Chomsky, porque ajuda a entender de onde vem, quem é que fala pela boca do Paulo Guedes, quem é que fala pela boca, enfim, né, dos neoliberais brasileiros e até dos bolsonaros, ainda que o Bolsonaro nem saiba muito bem o que ele está falando, né? É bem evidente isso. Mas está ali reproduzindo, ainda que ele não saiba o que está falando, ele diz I love you para o Trump, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, e se diz patriota. Então, é interessante ler esse livro aqui do Chomsky para você desenhar bem aí, né, a bizarrice que é o Bolsonaro e quem está falando pela boquinha do Paulo Guedes ali, tá aí, de outras figurinhas como ele, tá? Quem está falando é o neoliberalismo dos Estados Unidos, é o consenso do Washington, é aquela lógica de subserviência que está em outros livros ali, no Darcy, no Gilberto Felisberto, etc e tal, tá? Que é o ideário dos Estados Unidos e essa ânsia de ser amado pelos Estados Unidos que essa direita brasileira tem, não consegue e se vinga aqui nos pobres, no povo e no Estado. Beleza, pessoal? Então é isso. Essas foram as 8 dicas aí de hoje, tá? Para ajudar vocês aí a votar bem. Então amanhã uma boa eleição para todos aí. E, enfim, Tarcísio Mota aqui no Rio, 50.
e Heloísa Helena, 18123, tá? Meus candidatos aqui no Rio, e vamos torcer aí que a gente melhore o nível aqui da política do Rio de Janeiro, porque tá brabo. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto, fui.